Fala pessoal, eu sou o Dio do Sport Center. Hoje trago mais um vídeo para vocês. Se gostar, não esqueça de se inscrever e curtir o vídeo. Leva menos que 5 segundos e é de graça. Obrigado e bom vídeo. É isso que eu quero saber. Não. Tem que ficar o Rony, né? E tá certa a presidente Leila permanecer até o final do ano. Se bem que o Palmeiras pode ser campeão até mesmo sem o Rony. Poderia, né? Já que ela disse não já pro mercado. Mas o que me preocupa é o ano que vem. Sem o Scarpa e deixarem aberto que pode negociar o Rony até o Danilo. Olha, um desmanche no Palmeiras, da estrutura do Palmeiras para o ano que vem, de jogadores importantes. Não estou dizendo que eles estão vendidos, mas eles estão no mercado no ano que vem. Agora não, mas o ano que vem é uma possibilidade. Então o Abel vai começar o ano remontando o time do Palmeiras do meio para frente, principalmente. O Scarpa, nesta temporada, é o melhor jogador do meio de campo, já não estará. O Danilo, se sai, o meio de campo terá quem? O Rafael Veiga, tem o Zé Rafael, tudo bem, mas quem vai substituir esses jogadores? E o Rony no ataque, como falou o Prats, ainda não há um substituto à altura, nem perto do que o Rony joga. Eu vejo assim, no curto prazo, ok. Tá resolvido o problema, mas se ele sai no ano que vem e mais outros jogadores saem, parece um desmanche desse grupo do Palmeiras, que ganhou muita coisa e vai ganhar certamente o Campeonato Brasileiro. Pode não, né? Palmeiras pode passar por reformulação, vai ter que passar. Vai ter? Por quê? Vai ter, porque são 3 peças-chave do jeito que o Palmeiras joga. Se você tirar o Danilo, você complica defensivamente na saída de bola. Se tirar o Rony, você muda o seu jeito de jogar, pode até ser que venha mais forte a história do tal do centroavante, do homem de referência. Se tirar o Scarpa, você está tirando um dos maiores jogadores da América do Sul. Mas o Scarpa já é certo, né? Então. A não ser que ele mude de ideia. Não, o Scarpa vai embora. Tudo bem, mas O Nottingham Forest, né? que saia só o Scarpa. Ainda dá para ter tentativas com o Zé Rafael e talvez com o Tabata, que veio para isso. Agora, se mexer em 3, como nessa perspectiva, está mexendo em 3 setores, está mexendo do jeito que o time joga. Aí, forçosamente, sim, vai ter que passar por uma reformulação. Não tem jeito. E aí, Prats? Agora o coração de muitos palmeirenses balançou. Mas eu acho que... Bateu mais forte. Mas é um caminho natural, Abel. Você, quando tem um grupo que ganha o que o Palmeiras ganhou, que esse grupo ganhou dentro do Palmeiras, esses jogadores ficam valorizados, né? O Scarpa foi uma opção dele também, desejo de jogar na Europa, nesse momento dele na carreira, vai jogar em um grande centro, mas a partir do momento que a gente soube, que a gente informou que o Scarpa não ficaria no Palmeiras, em nenhum momento houve queda de rendimento dele. Pelo contrário, ele jogou até mais, né? Então, assim, não é um grupo que aparenta se perder por alguns problemas externos, de que, olha, o jogador está com vontade de sair, a cabeça dele não está aqui. Esse grupo do Palmeiras em nenhum momento deu esse sinal. Perde jogos que estão aí no pacote, né? Jogos que fazem parte. Eliminação de Libertadores da maneira que foi. Não vejo assim. Acho que saídas de alguns jogadores do Palmeiras, isso é um caminho muito natural. De um grupo que ganhou muito, que é histórico dentro do clube e tem um treinador, uma diretoria, né? E uma comissão técnica principalmente, que tem totais condições de, daqui a pouco, montar um outro elenco, trocar alguns jogadores e o grupo continuar tão forte quanto é. Mas são peças difíceis, não são fáceis de repor. De serem substituídas. Danilo, Rony e Scarpa, peças difíceis de ser. Claro. O Palmeiras, ele tem uma, não sei se é estratégia, uma maneira de agir no mercado, de não ir atrás de medalhões, sim, de trazer jogadores para tentar o jogador crescer dentro do clube. Agora, 3 jogadores prontos, entrosados, com a cara do time, seria difícil. Você trazer, por exemplo, um cara Falta aquela cereja do bolo na contratação, né? Aí só vai complicar essa situação. Eu até elogiei a política do Palmeiras de trazer o Flaco Lopes, o Merentiel. É interessante, principalmente o Flaco Lopes, esse tipo de política. Mas na administração da Leila, nesse Palmeiras, está faltando aquela cereja do bolo antes de saírem jogadores, buscar aquele jogador incontestável. Como o Flamengo, por exemplo, trouxe o Pedro. Está faltando no Palmeiras um jogador desse porte, desse nível, não sei quem, aí cabe ao Palmeiras buscar, do meio para frente, um jogador incontestável que chega para titular, experiente e que muitas vezes é caro,
mas o Palmeiras tem condições de trazer um jogador desse nível. Tem que dar essa virada pro ano que vem. Um jogador pronto, que ele tá dizendo, Sim. né? Em outras palavras, não um jogador para você formar. Um Isso. jogador pronto, chega, dá a camisa, né? Isso hoje. Agora, nessa perspectiva de sair 3, essa cobrança só vai quadruplicar. Então, Porque você acha que o Palmeiras pode continuar? Ele usou a palavra que eu estava procurando e não estava achando. A política do Palmeiras não tem sido de contratar jogadores prontos, consagrados. Jogador para formar, que às vezes dá certo. Então. Mas saindo esses 3, será que ele vai, a Leila, a diretoria, vai conseguir repor com essa mesma política? Aí a reposição tem que ser num outro sentido. Primeiro que essa transição tem que ser mais bem conduzida. Qual era o ideal? Sai o Scarpa agora, que você já sabe que vai sair mesmo, a vida continua só sem o Scarpa. Num segundo momento sai o Danilo, não agora. E aí, enquanto não sai o Danilo, você já pensa na reposição do Danilo, e o Rony não sair, ou sair só depois de Scarpa e Danilo. Mas não os 3 de uma vez. Os 3 de uma vez não tem como. O Rony tem proposta, tá? O clube lá está insistindo. Pelo jeito vai permanecer e ano que vem pode ser que mude. Mas o Danilo, a gente está falando do Danilo, será que sai? É um jogador com talento para isso, né? O que ele já fez, ele tem um acumulado, porque aí a Tem questão muito mercado. é coincidir com as janelas, né? Sim. Na principal janela europeia, deve ter proposta para ele. Final do ano, né? Se vai sair ou não é outra história, como no caso do Rony. Se ela quiser segurar, porque a Leila também tem naquela boa condição, né? 85 milhões. Ela pode virar e falar, 85 milhões eu também tenho. O que eu não tenho é jogador. O que fazer com esses 85 milhões também? É difícil, não é só você ter dinheiro. Você pensar num substituto para o Rony, por exemplo, que entre lá e encaixe do jeito que ele encaixou, não é só uma questão financeira. Isso é um problema, né? Então, acho que o Palmeiras está pensando nisso, numa transição um pouco mais espacejada. Não pode perder 3 jogadores. É um time cujo forte é o conjunto, também, acho que até mais do que individualidades, é o conjunto. O Palmeiras é o que é, pelo conjunto que construiu. Vai falar para o Abel, pergunta para o Abel se ele quer perder 3 de uma vez. Ele vai perder o sono. Ele não quer perder nenhum. Fã de esportes, hashtag F360. E por outro lado, por que o Endrick não joga, né, Abel? E eu gostei. Você sabe que esse assunto eu gosto. É outra pressão que vai aumentar também. Algumas pessoas dizem que eu estou ansioso. Tá na hora do Endrick, tá mais do que na hora nessa arrancada final do Brasileiro. Eu não estou ansioso. O cara joga muito. Claro, tem que jogar, pô. Dá a camisa para ele. Vamos ver o que a galera tá dizendo lá na hashtag? Temos fãs de esporte chegando no futebol 360, como o Alisson. Para o clube, sim, dá para recusar. Agora, no jogador, se não vender agora, não vende mais, viu, senhor professor Celso Zelt? Por essas cifras, está fazendo uma temporada boa. E o próximo ano? Quem garante que fará novamente uma temporada regular? Essa é a questão, por isso tem que perguntar para o Rony e para o seu entorno. E temos um outro ali, que ele deve ser amigo do Zeca Pagodinho. Opa! Dá uma olhada lá. Cadê? Olha aí. Levo a vida sem ela me levar. Opa! Bonito ou não? Poxa! Deixa a vida me levar. Do jeito que essa diretoria do Palmeiras é omissa no mercado, não dá para perder jogadores que são titulares do Palmeiras. O Vicente é corneteiro. Tá bravo, Vicente. Tá bravo? Ó o Rosan aí, ó. Endrick vai herdar esta vaga, viu? Olha aí, ó. Viu, Caco? Está sendo preparada para ele, anotem aí. Vai brilhar muito com a camisa do Palmeiras. Boa, Rosan. Endrick no lugar do Rony. E aí, Caco? Boa essa? Tem até um ganho. Ótima. Aí. É uma boa alternativa já nos jogos agora, colocar o garoto, dar cancha para ele, vai se entrosando com a equipe, tem demonstrado que é um talento acima da média, e por que não colocar? Até porque esse sim já tem... O mercado do mundo inteiro está em cima do Palmeiras querendo esse jogador. Então tem que entrar logo, tem que jogar. Não que seja titular em todos os jogos, mas já pode jogar nessa arrancada final do Brasileiro, por que não? Seria até algo a mais, além do título, esse garoto que foi uma sensação e é uma sensação estar jogando no Palmeiras. Imagina a festa, os gols, o que ele pode fazer. E ele será perdoado por tudo que ele errar. Ele é formado ali, ele é garoto ainda. Todo mundo vai perdoar, a torcida do Palmeiras vai apoiar esse garoto assim que ele entrar. Mesmo ele errando, ele tem muito talento, tem que jogar. Lembra o caso Vinícius Júnior, lembra, do Flamengo?
que tinha toda uma grita para jogar pelo Flamengo, já estava vendido para o Real Madrid, mais por conta do que fez pelas seleções de base brasileiras. E demora para estrear do Flamengo. Ali também teve uma cobrança, mas o momento do Flamengo era um momento menos propício para um garoto como esse momento do Palmeiras. Se você não colocar um garoto nesse time do Palmeiras acertado como está, você vai colocar em que time? Mas sabe o que eu acho? Quanto mais pedidos de torcida, de mídia, mais difícil do Abel Ferreira colocar. Então, eu não vou falar mais nada. Vamos ficar quietinhos. De mim, ó, eu quero que o Endrick jogue, então... Mas a vida vai pedir para o Endrick entrar. Olha as coisas que a gente está falando. Olha a cara do Prats. O Prats está achando que não... Tem uma visão um pouco diferente. Diga lá. Eu acho que não precisa ter essa pressa. O Palmeiras hoje não precisa do Endrick para ontem. A gente lembra muito dos talentosos que apareceram e se formaram e jogaram muito, mas muitos ficam pelo caminho também. A gente tem de ponderar isso. Se a gente está falando em preparar alguém, se o Rony sair para o começo do ano que vem, para a próxima temporada, aí é uma situação. Hoje o time está montado e moldado para ganhar o título brasileiro. Depois de confirmar o título, digamos que semana que vem? O título, não, faltando 3 rodadas, 4 rodadas, aí é diferente. Você joga com outro tipo de pressão, com outro tipo de necessidade, você pode observar mais jogadores. Acho que o Palmeiras não tem de mudar a sua política de contratação. O Palmeiras conseguiu o que conseguiu também, porque trabalha desse jeito. Agora, nem todos que chegaram deram o resultado que se esperava. O Atuesta não deu, o Navarro não deu. É isso que o Caco falou. Palmeiras... Daqui a 1, 2 semanas. Não, mas o Caco quer colocar agora. Então, agora. Daqui a 1, 2 semanas... colocar se bobear contra o Santos domingo. Não, mas o jogo tá 2-0, 3-0 pro Palmeiras. Aí é uma outra situação. O jogo tá 2-0, tá 3-0 pro Palmeiras. O Endrick tá no banco, não pode entrar e jogar? Deve. Bota para jogar aos poucos, até para acabar essa história. O dia que ele entrar 15 minutos num jogo, 15 no outro, a gente não vai estar falando tanto. E o Abel não vai estar tão incomodado com esse negócio de quebrar o paradigma ali. Vai colocando o garoto aos poucos, aparece na foto do time campeão desse ano. Isso tudo é importante. E aí a hora que o Rony tiver que sair mesmo... O outro Abel, professor, o Abel Braga, no Mundial do Internacional, fizeram um treino fechado. O próprio Fernandão, os jogadores do Internacional, nossa, esse Alexandre Pato é fantástico mesmo, ele tem que jogar, os jogadores pediram. E ele foi para o Mundial, e deu no que deu. Até no segundo jogo nem foi tão bem assim, no jogo contra o Barcelona, mas ele foi decisivo. E um jogador importante, jovem, estreando no Inter contra o Palmeiras, inclusive, foi muito bem numa estreia contra o Palmeiras, fazendo gols, e depois... podendo jogar o Mundial, e aí foi vendido para o Milan depois. Seguimos o nosso giro, agora a gente dá uma pausa na Copa do Brasil, vira para o Brasileiro, porque as informações do líder e ainda sobre o Rony, tá? Olá, fã de esportes! O técnico Abel Ferreira do Palmeiras recebeu sondagem para dirigir o Brighton da Inglaterra, 4º colocado da Premier League. O treinador português, no entanto, não demonstrou interesse na proposta do time inglês. Principal motivo, Abel recebe quase o dobro da oferta salarial do Brighton da Inglaterra. Abel tem contrato com o Palmeiras até o final de 2024 e recebe aproximadamente 34 milhões de reais por ano. Segundo motivo é que ele está comprometido com o projeto do Palmeiras e para tirá-lo do clube alviverde precisaria de uma proposta extraordinária de um grande clube europeu. E o terceiro motivo, Palmeiras é o líder do Campeonato Brasileiro, título que Abel ainda não conquistou com o clube. Por isso, no momento, Abel não tem interesse em deixar o Palmeiras. O time segue se preparando para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Domingo, o clássico contra o Santos, no Allianz Parque. Cara, é algo, né, extraordinário que realmente ia mudar a minha vida, né? A minha vida as coisas nunca foram fáceis, né? É lógico que ia estruturar a minha vida. O meu foco, né, tá sendo total aqui no Palmeiras e espero estar batendo marcas em cima de marcas aqui no Palmeiras, né? O meu objetivo é só um aqui, que é ajudar a minha equipe a vencer, ajudar o Palmeiras a estar conquistando títulos.
Pelo menos é isso. O Rony fica até o final do ano vestindo a camisa do Alviverde. Daqui a pouco o Vinícius Nicoletti também tem a atualização dele sobre a situação do jogador. Mas, já que tem o Rony, é o Palmeiras que segue nesse caminho rumo ao título do Brasileirão. Olá, fã de esportes. O técnico Abel Ferreira do Palmeiras recebeu sondagem para dirigir o Brighton da Inglaterra, 4º colocado da Premier League. O treinador português, no entanto, não demonstrou interesse na proposta do time inglês. Principal motivo, Abel recebe quase o dobro da oferta salarial do Brighton da Inglaterra. Abel tem contrato com o Palmeiras até o final de 2024 e recebe aproximadamente 34 milhões de reais por ano. Segundo motivo é que ele está comprometido com o projeto do Palmeiras e para tirá-lo do clube alviverde precisaria de uma proposta extraordinária de um grande clube europeu. E o terceiro motivo, Palmeiras é o líder do Campeonato Brasileiro, título que Abel ainda não conquistou com o clube. Por isso, no momento, Abel não tem interesse em deixar o Palmeiras. O time segue se preparando para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Domingo, o clássico contra o Santos, no Allianz Parque. Día a día, mejorando, adaptándome lo mejor posible al equipo, que hay un gran equipo para competir y bueno, sobre el primer gol, muy contento de hacer un gol con esta camiseta, con el club tan grande como Palmeiras, seguir trabajando, mejorando y cuando toque estar a disposición del entrenador. Da era Abel Ferreira no Palmeiras, o Rony ele está na mira do futebol do Catar. Segundo informações do repórter Vinícius Nicoletti, aqui da ESPN, a proposta pelo jogador ainda não chegou, mas a janela do futebol Catar se estendeu até o dia 23 e a oferta pode pintar em breve. Porém, o Palmeiras promete fazer jogo duro na negociação pelo camisa 10, já que não quer perder nenhum pilar do time na briga pelo Brasileirão. Segundo informado pelo Globo Esporte, o Palmeiras não irá negociar o atacante por valor algum no momento. Desde que chegou ao clube em 2020, o atacante tem 150 jogos e balançou a rede 43 vezes. O jogador também é o maior artilheiro do Palmeiras na história da Conmebol Libertadores, com 16 gols. Então tá aí, informação de que ainda não chegou a proposta, se o Palmeiras não está interessado em perder o jogador. Vamos lá, o Palmeiras com e sem um atacante desde a estreia pelo time. Com o Rony, 150 jogos. E aí todos os pontos em vermelho ali, ó, o aproveitamento são os números melhores, né? Mais aproveitamento com ele, com uma média melhor de gols marcados do que sem ele, que foram 54 jogos e o aproveitamento caiu ali em 5%. É inegável a gente falar da importância do Rony no Palmeiras, né? De como ele cresceu com o Abel, de como foi um casamento perfeito, de como um aumentou o outro. E pelo que a gente tem visto, o problema do Palmeiras não é questão financeira. É muito se o jogador quiser sair, mas que a Leila, a princípio, como fez com o Danilo, enfim, não tem interesse de desmontar esse time nesse momento. Eu vejo mais agora como um sinal. Os jogadores, o Palmeiras tem sido observado. Sim. Os jogadores do Palmeiras, sempre foi, o Palmeiras é uma grande vitrine e tal, mas quando começa esse papo com Abel, quando começa esse papo com Danilo já tem algum tempo, Danilo quando foi Scarpa convocado, agora já foi. Scarpa vai no final do ano, né, na abertura da janela. Veiga já teve um... Então, assim, o Palmeiras tem sido observado e acho que a questão o Palmeiras, isso é normal. Né? Os jogadores do Real são observados, do Barcelona, do Liverpool, do United, do Chelsea, isso é normal. A questão não pode ser normal ficar passivo. Tá. Perder um jogador ou outro, gente... Sim, mercado. Acontece. E quando o Rony fala, ele é muito honesto, né? Seria uma questão para mim, assim, eu simplesmente vou poder parar de pensar em ter problemas, né? Família, daqui para frente, 14ª geração e por aí vai. Então, assim, essas coisas financeiras mexem com as pessoas, obviamente. Então, acho que a questão é o Palmeiras se preparar para uma quebra ou outra, perder um ou outro jogador. Perder 5 jogadores? Não acredito. O Palmeiras não precisa perder 5 jogadores. Não está passando necessidade financeira. Entender que perder um ou outro vai exigir uma reposição e se preparar para isso.
A reposição talvez já esteja lá e tenha 17 anos. Então, calma. Não vamos pular as laudas aqui do debate? Que também não é para agora, né? No caso, Mas, este assim, Palmeiras já de não hoje. custa nada ficando ali no banco de reservas um pouquinho para... Já sentiu o clima, já entendeu como é que porque o Rony é o que hoje tem de certeza para ajudar o Palmeiras na conquista do Campeonato Brasileiro. Se o Palmeiras, você leu aí, o Palmeiras fará todos os esforços para não perder ninguém agora. Mas tem que fazer mesmo, porque está muito perto de conquistar um Campeonato Brasileiro. Nem dá para imaginar. Exatamente. E a gente está falando de um jogador muito importante. Já perdeu um dos pilares, que foi o Veiga. Não estava num bom momento, mas mesmo assim, você não poder contar com ele para o restante da temporada é muita coisa. E concordo com o Marra, tem o Endrick ali. Mas você vai perder a certeza do cara que faz gol pelo seu time, pela certeza do cara que faz gol nas suas categorias de base? Porque o Endrick ainda não foi testado no profissional. Sim. A gente tem uma expectativa, é muito difícil que não dê certo, mas hoje a certeza... Expectativa e realidade. Faz gol, exatamente, é o Rony. Agora, pensando por esse lado, a Leila tem sido criticada. Sempre tem muita pressão em cima da Leila e aí eu coloco de qualquer pessoa que talvez esteja no cargo de manda e desmanda e que ainda tem o dinheiro. E que o dinheiro sempre foi uma questão muito forte. Eu tenho, eu pago, eu compro, eu negocio, eu não preciso vender. Manter os jogadores, manter essa base até o fim do ano é uma resposta que a Leila pode acalmar a torcida para o lado dela, ou a torcida quer contratação. Se a Leila falar assim, gente, eu não vendi o Danilo, eu segurei o Rony, calma, eu tô aqui. Eu sou a presidente, ninguém vai sair do meu mandato. Ou é para dar essa tranquilidade e a torcida ficar, Leila, ela precisa trazer jogador e contratar e... Não é uma resposta. Ela vendeu o Verón, né? Ela falou que ninguém sairia, o Verón saiu, mas aí parece que havia outros problemas internos lá em relação ao Verón no Palmeiras, mas é um jogador que hoje faz falta dentro de campo o desempenho dele. Estou falando só, fechando aqui, nos jogadores que estavam atuando ao longo dessa temporada, tá? Sem contar com o Patrick de Paula, que a gente viu que realmente parecia que ia ser difícil de recuperar. Ele não se recuperou no Botafogo. Mas eu acho que são duas questões. A primeira não pode vender o Rony de jeito nenhum. Agora não. Agora não. Você pode até vender agora e colocar aquela cláusula. Vai no final do ano. Aí tudo bem. Mas não pode perder o Rony porque resta de Campeonato Brasileiro. Ele é fundamental. Os jogadores que foram contratados para o lugar dele não funcionaram. Nenhum deles. Então, ele faz parte de uma espinha dorsal do time que já perdeu uma peça fundamental, que foi o Rafael Veiga. Pensando só nesse ano. O Veiga deixou de contribuir e ele tinha um percentual muito grande de contribuição. Então, aumenta muito a responsabilidade de Scarpa, Dudu e Rony. Ofensivamente falando, são esses jogadores, sem falar dos de trás, né? Porque você começa com o Everton, o Gustavo Gomes, mas, claro, os caras ali da frente... Mas assim, do meio para frente ali, os jogadores fundamentais eram esses quatro. Dudu, Scarpa, Rony e Veiga. Já não tem o Veiga, não abre mão. O campeonato parece estar encaminhado, está muito encaminhado, está na mão do Palmeiras. Mas ele não pode correr o risco de perder um jogador importante como o Rony nesse momento. Então, para o ano que vem, ok. Eu acho que para o ano que vem o Palmeiras vai precisar mudar a política de contratação dele. Vai precisar trazer jogadores que deem uma resposta mais consistente do que aqueles que vieram esse ano. E um pouquinho mais rápida também, né? Sim, mais rápida e consistente mesmo. Jogador pronto. Jogador pronto e alguns mais do que prontos. Alguns jogadores para assumirem cargos importantes do time, como o do Scarpa. Sim. É alguém para chegar a dizer, o Scarpa foi, ao longo desse ano, o principal jogador do Palmeiras, na minha opinião. E já foi muito importante ano passado também. Então, assim, não é assim, apenas um jogador pronto para jogar. É um jogador que venha para assumir responsabilidade dentro do time. É um perfil diferente que o Palmeiras vai precisar buscar para o ano que vem. Claro que todo time vive naturalmente reformulações constantes. Então, vai chegar o momento do Endrick, que eu já venho defendendo que deveria ter sido incorporado ao elenco desde o início do ano. Vai sentindo o ambiente, vai entendendo como é que é. Acho que o processo está um pouco lento, mas vai acontecer em algum momento. Sim. Provavelmente na virada do ano. Deve ser uma coisa mais acelerada. Hoje, assim, tá na cara que o Paulista ele vai ter. Exatamente. A gente imagina. Sim. Mas, além disso, vai ser necessário trazer mais gente, de peso. E aí, quando a gente começa a observar assim, é o Abel sendo sondado, o pessoal com olhares que é algo natural, Danilo, Verón, Scarpa, Veiga, Rony... É a sensação, é um sinal, até quando o Rony fala, é uma proposta que poderia mudar a minha vida e tal. Porque você imagina que
ganhando o Campeonato Brasileiro, alguns jogadores vão ter aquele checklist, como a gente falou do Abel ontem. Ganhei Libertadores, ganhei Brasileiro, agora ou eu quero ganhar dinheiro, ou eu quero tranquilidade, ou eu quero realizar um sonho de jogar no campeonato A ou B. Vai dando sinais, Mari, de que o Palmeiras vai passar por uma reformulação para a temporada passada? De que assim, olha, talvez alguns jogadores, Palmeiras, gratidão, foi muito legal, mas eu preciso começar a buscar outras coisas. Eu acho que isso parte do jogador, da ambição do jogador e do clube, da necessidade. Porque quando a gente fala que o Palmeiras não precisa vender por dinheiro, calma lá, né? Assim, também não dá para se dar o luxo de receber propostas que são propostas altas por esses jogadores. Precisa fazer essa roda girar também, inevitavelmente. E aí tem a vontade de jogador. Do Scarpa, por exemplo, era uma vontade explícita. Eu quero jogar na Europa. Na minha carreira, eu quero passar por isso. E aí ele aceitou a proposta. Isso, inevitavelmente, acontece da parte do jogador. Ele tem realização pessoal também. E é uma coisa inevitável, porque, assim, o trabalho do Palmeiras, o trabalho do Abel, ele enche os olhos. Então, assim, é óbvio que vai chamar atenção, né? Chama atenção já trabalhos que não... Você pontua ali, um jogador específico chama atenção nesse time que nem vai tão bem. Não, o time está indo muito bem, já é um trabalho que vem a longo prazo muito bem, os jogadores correspondendo. Então, acho que o assédio vai em cima do Abel, e o Abel também tem as pretensões dele. Se ele conquista o Campeonato Brasileiro e ele já fecha essa história no Palmeiras, ou ele realmente ainda tem essa ambição do Mundial com o Palmeiras, ele ainda quer uma Libertadores com o Palmeiras. Mas eu acho que reformular um elenco campeão não é o caminho. Eu acho que você consegue manter ali uma peça ou outra, porque passar por uma reformulação, você pode correr o risco de brecar uma sequência que está muito boa. Sim. E aí você pode fazer isso com calma, aproveitando essa fala sua de que o Palmeiras realmente não precisa do dinheiro, ele não precisa ser salvo por esses jogadores. Ele pode fazer ali uma reformulação pontual. Porque o Palmeiras veio, fazendo esse trabalho de uma forma, vem fazendo esse trabalho de uma forma interessante. Que assim, Felipe Melo entregou, mas você já não é um protagonista, sai. Ilha. Patrick de Paula, Sim. você, importante, mas, cara, problemas, né, que a gente imagina que sejam extracampos, está fora. O próprio William, legal, foi importante, mas sempre jogadores que não eram os protagonistas. Agora a gente começa a olhar os pilares sendo observados, né? É diferente. É diferente. E é um tema de estudo mundial. O momento de trocar, o momento do F5. Você vai se lembrar, assim, que o Tite teve problema no Corinthians com isso. E ficou agarrado em alguns jogadores que, de uma hora que um pouco antes, foram vencedores e de uma hora para outra não conseguiam entregar mais. A gente não estava falando isso do Klopp semana passada? Que será que Milner e Henderson, será que não era para ter girado? O Atlético, né, que passou isso e que vai passar novamente. Esse é um problema, gente, existem institutos de futebol. O próprio Flamengo, quando a gente pensa assim de jogadores mais velhos, traz um garoto mais novo, aquele jogador ele já entregou, tem que tirar o A ou B. E é difícil saber qual é o momento. Os técnicos assim, mas esse técnico ele sabe, ele tem experiência. Gente, estou falando do Klopp. É difícil, estou falando do Tite. É difícil o técnico entender. Falei, será que esse jogador não vai me entregar no ano que vem? Não é uma matemática exata, né? A gente está falando de seres humanos. Eu só acho que aquilo que a gente falava anteriormente. É importante não fechar a questão. Se sair alguém, pode ser que seja até bom. Porque vai dar uma arejada, estimula a competição, mas é preciso contratar também. Não dá para acreditar que o resultado está ali e pronto, acabou. A exigência do Palmeiras é a exigência de ser campeão em tudo. Não tem essa. A gente está falando de um time que é bicampeão da Libertadores e que está muito perto de ser campeão brasileiro. A exigência vai continuar sendo a mesma. E eu não acho, pelo perfil da Leila, que ela vai sair contratando. Acho que ela não precisa de flertar com essa unanimidade. Vou lá e contrato mesmo, tal. Não me parece o perfil dela. Me parece um perfil mais de zelo com o dinheiro. Mas vai ter que mexer de alguma forma a política, como o Eugênio falou, de contratação, ela vai ter que ser alterada aí, pensando para a temporada. Contratar um time inteiro, mas algumas peças importantes ela vai precisar trazer. Com as informações do lado do Palmeiras, que está lá na primeira colocação, não quer largar o osso, e as informações também do Rony, tá, Nicolete? Bem-vindo.
É isso aí, Mari. Muito boa tarde para você, boa tarde a todos os companheiros, fãs de esporte. Palmeiras há 16 rodadas na liderança do Campeonato Brasileiro, 8 pontos à frente do segundo colocado, o Internacional, como a gente viu aí, se preparando para o clássico no final de semana contra o Santos. Vai pegar um Santos que vem de crise, sem treinador. E não tem para esse jogo o Rafael Veiga, operou o tornozelo, tá fora o restante da temporada. O Palmeiras aí vai se adaptando com o Tabata no lugar do Rafael Veiga. Sobre a situação do Rony, importante, né? A gente conversou com o empresário do jogador. A proposta do Catar, um clube do Catar, procurou o empresário do Rony, que autorizou aí a negociação com o Palmeiras. Mas essa proposta ainda não chegou para o Palmeiras. Então, o Rony ainda corre risco de sair. Por quê? Porque se for uma proposta irrecusável, como é que o Palmeiras vai se posicionar? A posição do Palmeiras hoje, muito difícil liberar o jogador, que é artilheiro do time nessa temporada com 20 gols, fundamental para a equipe. Então o Palmeiras não pretende liberar, abrir mão do Rony, quer contar com o jogador até o final, pelo menos até o final desta temporada. O Palmeiras aí buscando o título brasileiro. Então o Rony é importante para a equipe. Mas a questão é a seguinte, Mari, se chegar essa proposta irrecusável, e aí? E o jogador, se quiser sair, como é que faz? Então é isso que a gente vai acompanhar, já que a janela de transferência no Catar se estendeu até o dia 23 de setembro, tem mais uma semana, acabaria amanhã, mas se estendeu até o dia 23 de setembro, então fica essa questão. Se chegar a proposta irrecusável, qual será a posição do Palmeiras, do Rony? Será que ele fica diante de uma oferta irrecusável? No momento, essa é a posição do Palmeiras. Ele fica até o final da temporada.